Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Carlos Alexandre, plataforma, canal YouTube CLX Prodigy. Carlos Alexandre CLX Prodigy. Vamos dar continuidade à nossa aula de Excel, tá? Dessa vez caindo no conceito aqui mais de progressão, né? A gente começar nos conceitos iniciais, começando bem rasinho, né? Bem dos princípios básicos de Excel. E nessa aula de número 2, né, a gente também pretende aqui quebrar em partes, né, e vamos ganhando progressão, né. Então, à medida que a gente vai gravando vídeos, a gente vai dando progressão maior do que o vídeo anterior, embora ainda estamos aqui no nível mais inicial, né, no nível iniciante, bem com calma, bem tranquilo, até a gente chegar aí nos vídeos mais intermediários e avançados, tá? O intuito dessa aula número 2, antes da gente entrar em conceito mais de fórmulas, onde eu pretendo, através dessa planilha, dessa lista, né, de materiais, passar as fórmulas de multiplicação e de percentuais em cima de um valor e tal. A gente vai entrar ainda um pouquinho em alguns conceitos que a gente não tinha abordado nas primeiras aulas, né? Que é o conceito de inserir e excluir linhas, tá? Também do mesclar e centralizar, né? Formato que a gente não tinha ensinado também nas primeiras aulas. E vamos também, nessa parte número 1, falar da função recortar, tá? No Excel, o famoso Ctrl X, né? Nas aulas de informática aí. Vamos estar falando um pouquinho também da função recortar, que vai dar uma automatização também para a nossa planilha aqui. Você vai ver que vai ficar muito legal essa parte, essa função, o que ele faz dentro do Excel, tá? Então, peço que você que se inscreveu no canal, deixe seu like, né? Você que está caindo de paraquedas aí, a gente está começando aqui um projeto, né, de Excel, começando bem tranquilo, bem do básico mesmo, a gente ir dando essa progressão e chegar aí nos vídeos mais intermediários e avançados, tá? Se você quiser ser um mantenedor desse processo, né, tem a nossa conta poupança aí na descrição do vídeo, né? Será de muito bem-vindo, muito bom grado, né? Para ajudar o nosso canal. Mas a sua inscrição e seu like já ajuda bastante a gente aí no nosso projeto, tá? Bom, nas primeiras aulas a gente tinha então feito um pequeno projeto aqui de uma planilha básica, né? De notas colegiais, né? Onde a gente mostrou a fórmula soma, a fórmula média, mostrou as formatações e algumas teclas de atalho aí também, tá? Nessa aula número 2, eu já criei aqui a planilha, né? Já digitei aqui, a gente vai inserir algumas informações aqui depois na mão, né? Mas nessa aula número 2 de parte número 1, a gente vai falar então um pouquinho mais de formatação do que a gente não tinha explanado ainda, né? Até a gente conseguir chegar ao contexto aí das fórmulas, tá? Então, sem perder muito tempo, galera, vamos partir para a aula aqui. Vamos ensinar aqui agora a parte de inserir e excluir linhas, tá? Então, o que acontece? Antes de eu falar de inserir e excluir, eu quero dizer o seguinte. Nas primeiras aulas, a gente tinha abordado sobre o campo de inserção de dados nas células, tá? Então a gente tinha falado que o Excel ele oferece um campo muito grande, né? Tanto de colunas quanto de linhas, né? Você vê que tem mais de 1 milhão de linhas e mais de 1 milhão de colunas, tá? Então é um campo muito grande para trabalhar, ok? Não é proibido, tá? Eu até falo que é proibido proibir, né? No Excel, mas é minha obrigação também passar um pouquinho a gestão correta, a forma de você construir uma planilha de uma forma mais legal para você estar apresentando dados, né, para estar fazendo formatações mais legais e para ter um pouquinho mais de espaço também em relação à visibilidade, né, o usual da ferramenta, né? Embora falando dessa maneira, parece que eu estou construindo aqui a melhor planilha do mundo,
e esse não é o intuito, tá? O intuito aqui é só dar exemplos mesmo, né, do que fazer, talvez do que não fazer, né? Mas é para firmar alguns conceitos aí, algumas situações que a gente pode deixar aí como dica, né, para o seu dia a dia aí, para melhorar aí os conceitos, né? Então, assim, o que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar ao seguinte: quando a gente coloca numa célula, né, a gente tem a caixa do nome, o endereço, né? Eu selecionei aqui a célula código, ele apareceu o endereço A1, né? E eu comecei propositadamente a inserir dados aqui a partir do A1, tá? Só que para uma questão de subtítulos, tá? Lembrando que esse aqui é o meu cabeçalho de dados, né? De colunas. Para uma questão de subtítulos, não é interessante eu começar uma planilha do Excel através logo na primeira linha, né? Porque aí eu não tenho muito espaço para cima para colocar subtítulos, né? E não tenho outras formas de estar, ou melhor, não tenho outros espaços para estar colocando. Se eu colocar muito do lado, né, não fica muito legal. Então é interessante que eu tenha um espaço de linhas acima, né, para colocar alguns subtítulos. E vocês vão perceber que nas aulas mais futuras a gente vai colocar até resultados, né, acima de colunas para ter uma melhor visualização. A exibição de congelar painéis também vai ficar legal aqui para a gente construir uma coisa mais elaborada, né? Porém, essa dica que eu dou, né? Nunca comece uma planilha logo na primeira linha, né? Muita gente já começa também na segunda coluna, é interessante também, entendeu? Mas a gente vai aprender agora o recurso aqui de inserir e excluir linhas, tá? Onde nesse recurso a gente já resolve esse problema se caso você comece uma planilha, vamos dizer assim, nessa primeira linha, né, e queira inserir e escolher linhas, tá? Bom, pessoal, então começando na parte de inserir e excluir linhas, tá? Tanto linhas quanto colunas, tá? Isso vai servir para os dois, tá? Colunas, né, posição vertical com letras, linhas com linhas, posição horizontal, tá? Vamos começar inserindo linhas, tá? Então é o seguinte, se eu comecei essa planilha na A1 e acabei de dizer que não é interessante começar na A1 porque eu quero ganhar linhas acima, então eu vou fazer o seguinte: a partir do momento que eu passo o meu cursor, gravo bastante isso que eu estou falando, tá? A partir do momento que eu passo o meu cursor na barra de títulos, tanto de letras quanto de números, tá? Você percebe que deixa de ser a corzinha e forma uma certinha preta, tá? Então é nessa dica que eu começo a dar. Se eu quero incluir, por exemplo, 4 linhas acima dessa primeira linha de código, eu tenho que entender que no Excel ele vai fazer sempre a construção de inserir acima do nível da informação, tá? E nunca abaixo, tá? Então o que eu faço? Eu seleciono a linha número 1 como um todo, tá? E aí eu tenho duas formas de fazer: ou eu faço pelo mouse ou eu faço pelo teclado. É claro que pelo teclado eu acho muito mais fácil, mas eu vou começar pelo mouse, tá? Eu inseri a linha, selecionei a linha, tá? Aí com o botão direito do mouse eu clico uma vez e aperto inserir, tá vendo? Botão direito, inserir, ele vai inserir uma linha aqui para mim já tranquila. Essa linha eu posso redimensionar, posso deixar ela maior e tal. Mas se eu disse que eu queria incluir ou melhor, se eu queria incluir 4 linhas acima do nível, né, da informação, eu incluí uma linha só. Então bastaria eu clicar novamente e apertando inserir, tá? Eu vou apertando inserir, eu posso clicar aqui também nessa linha em branco, né? Apertar e criar mais uma linha, ele vai criando normalmente, tá? E tem o jeito mais fácil, que é o nosso famoso teclado, tá? E nessa forma de inserir linhas eu vou ensinar aqui um comando rápido pelo teclado, que seria o botão Ctrl, né? O nosso Ctrl você percebe que vai ser muito amigo da gente, né? Nas teclas de atalho. O Ctrl e o sinal de mais, tá? Ou seja, o Ctrl mais
ele vai fazer o procedimento aí de inserir linhas, tá? No momento que começa a orquestra sinfônica aqui dos latidos dos cachorros, tá? Não liga não, porque aí os cachorros aqui de casa são alarmados, né? Eles têm a função alarme aqui. E quem passa na rua aqui, eles fazem o latido aí. Acho que aconteceu aqui no vídeo 2. E bora lá que minha voz é de taquara rachada, é alta e dá pra falar, tá? Então é o seguinte, pessoal. Voltando aqui ao procedimento, né? Então eu ensinei como é que insere uma linha pelo mouse, tá? Só que agora eu vou ensinar como é que insere uma linha pelo Ctrl+, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar Ctrl Z aqui, tá? Vou voltar todo o meu procedimento aqui desde o início lá, desde a célula A1, tá? E digamos agora que eu vou ensinar a fazer o procedimento, digamos não, vamos fazer o procedimento do Ctrl+, para inserir linhas, tá? Então eu vou na setinha preta, seleciono, aperto o botão Ctrl, tá? Mantenho ele apertado e aperto o mais. Olha o que ele fez aqui, ó. Inseriu a linha só pelo controle do teclado. Se eu quiser continuar fazendo mais linhas, basta eu segurar o Ctrl, por isso que é muito mais fácil, né, do que vir com o mouse. Basta eu segurar o Ctrl e ficar apertando mais. Se eu não apertar, se eu não parar de apertar mais, ele vai inserindo aí um monte de linha aí até, né, até lá embaixo, até eu não querer mais, tá? Então você percebe que pelo Ctrl+, né, você tem muito mais facilidade para inserir do que ficar clicando com o mouse, mas é uma questão de adaptação, tá? Só que é o seguinte, eu inseri linhas, tá? Só que, pô, se eu olhar aqui agora, eu vejo que eu tenho muitas linhas abaixo, acima do nível da informação, né? E isso também não é interessante para um visual, não é interessante para uma formatação. Então, se eu consigo inserir, é óbvio que eu também consigo excluir, tá? E se a gente está falando de linhas, se eu criei 10 linhas acima do nível de informação e quero ficar com 4 linhas somente, então o que eu vou fazer? Eu vou novamente na minha barra de títulos de linhas, tá? Aciono a seta preta, clico com o mouse, arrasto até onde eu quero, que é a linha 10, né? Da linha 5 até a linha 10, selecionando e clicando para ele fazer todo o range de seleção, né? E bastaria eu vir também com o botão direito do mouse e colocar excluir, tá? A partir do momento que eu excluir, ele vai excluir as linhas a mais que eu criei, né? E vai voltar as linhas que é o ideal aqui para mim, para o nosso conceito, tá? Mas eu também consigo fazer o meu controle de teclado para excluir linhas, tá? Então, se eu disse que Ctrl mais insere, obviamente que para excluir vai ser Ctrl menos, tá? Então, o que eu faço? Selecionado novamente com as linhas que eu não quero para minha planilha, eu vou no meu teclado, aperto o Ctrl e aperto o sinal de menos, tá? Olha o que ele fez, olha que legal. Ele deu Ctrl menos, né? Ele voltou a também, né, ele excluiu as linhas e voltou a formatação que eu queria aqui, que era 4 linhas acima do nível da informação, tá? Agora a gente fez isso para linhas, certo? Fizemos isso para linha. Consigo fazer isso para colunas? Consigo, obviamente, né? Se a gente fez linhas horizontais, a gente vai fazer agora colunas verticais, tá? E um exemplo disso é trabalhar em cima já da planilha que eu estou trabalhando. Ou seja, digamos que eu fiz a inserção desses dados aqui de lista de supermercado, né? E eu queira incluir uma coluna depois do produto, né? Entre o produto e a categoria, faltou uma coluna, faltou uma informação, alguma coisa assim. E eu não quero ter que vir aqui arrastar células ou fazer alguma coisa e para bagunçar ou ter mais trabalho, tá? Bastaria então eu ter a seguinte análise: se eu preciso de uma coluna no meio de produto e categorias, né? Se eu preciso incluir uma coluna aqui, bastaria fazer o seguinte: bastaria então eu selecionar a coluna C, tá? Fazer o range de seleção que eu ensinei da setinha preta, né? E novamente eu poderia clicar com o botão direito do mouse, colocar inserir,
né? Mas vamos trabalhar o teclado. Vamos fazendo Ctrl mais. Ctrl mais, olha o que ele fez, ó. Incluiu mais uma coluna, né? Na formatação original que está do meu lado aqui, né? E incluiu mais espaços em branco aqui. Eu poderia vir aqui digitar o nível de informação de coluna que eu quero e seguir aqui com a minha digitação normal de dados, né? Para fazer a exclusão é a mesma coisa. Eu clico no nível de coluna que eu quero, né? Venho ou o botão direito coloco excluir ou utilizo o meu Ctrl menos. O Ctrl menos também vai fazer aí o nível de informação. Da mesma maneira eu poderia fazer também, pessoal. Deixa eu ver o nosso vídeo aqui, porque nosso vídeo às vezes para do nada, beleza, tá correndo, quase 16 minutos, segue o jogo. O mesmo exemplo, pessoal, eu também poderia fazer para as linhas de informação, né? Então, digamos que eu quero incluir mais um produto aqui, eu poderia continuar aqui embaixo, né, obviamente, mas eu poderia também, entre o presunto e o queijo aqui, né, selecionar a minha linha, né, e dar um Ctrl+, ele também vai fazer mais uma inserção de linhas. Se eu inserir a linha sem querer, eu clico novamente e dou Ctrl-, tá? Então, esse é o conceito de inserir e excluir linhas. Só que tem um detalhe. Eu vou ensinar um detalhe aqui, que você cria uma linha a um nível de informação de uma formatação acima, né? No qual ele vai vir com a formatação original e depois eu vou usar esse exemplo dessa linha criada para demonstrar o que não se deve fazer no Excel, tá? Ou numa formatação de uma tabela, tá? Então, digamos que eu vim aqui na linha número 6, né? No range número 6, né? E fiz um Ctrl+, aí o que aconteceu? Como ele entendeu um nível de informação acima entre o 6 e o 5, ele entendeu a formatação da linha número 5 e jogou automaticamente para a linha 6. Se o meu arroz estava no B6, ele jogou para o B7, mas aí o nível de informação estava na formatação original e trouxe a formatação da linha principal aqui, ok? Mas aí, voltando, né, às primeiras aulas que eu fiz, né, se você caiu de paraquedas aqui, volta lá nos conceitos iniciais, né, assiste o beabá do Excel lá que eu ensinei, né, você poderia normalmente, né, então, fazer aquela formatação, formato, né, para voltar ao formato original aqui da linha que você criou o nível acima, né, você poderia selecionar até aqui, né, e aí aquela seleção Ctrl Shift setinha do lado já não daria certo aqui, porque eu não tenho um monte de célula em branco. Lembra que eu falei nas primeiras aulas que quando as células estão todas preenchidas, ele vai até o último nível de informação de dado e faz uma seleção automática. Nesse caso, eu tenho células em branco, então não adianta dar Ctrl Shift setinha para o lado. Então poderia simplesmente apertar o Shift e apertando intermitente a seta do teclado do lado direito até ele fazer a seleção, né? Ou poderia selecionar com o mouse mesmo, né? Aí eu dou um Ctrl C, né? E aí eu venho naquele conceito básico que eu ensinei nas primeiras aulas, no nosso colar especial, que a gente vai utilizar bastante, né? Daqui para frente, e selecionaria formatos, tá? Selecionando formatos, eu dou OK, ele volta no formato original, porém ele ele não delimitou conforme a célula de número 7, a linha de número 8, a linha de número 9, no qual entre o 7 e o 8, se eu clicar nessa coisinha e apertar uma vez com o botão do mouse, eu tenho uma altura de 15, tá? De 15 e 20 pixels, tá? Eu poderia, então, entre o 6 e o 7, clicar, arrastar para cima, tá? Repare que a minha altura está movendo, né? E aí ele moveu a altura para 15 e 20 pixels e acertou conforme a largura aqui, tá ok, pessoal? Então eu vou usar agora esse exemplo aqui dessa linha criada que está meio que perdida aqui, tá? Para a gente agora passar o conceito disso aqui, ó, do mesclar e centralizar, dessa função aqui, né?
que foi uma função que a gente não abordou nas primeiras aulas. Eu disse bem claro que a gente ia ficar para a segunda aula, tá? Novamente os cachorros aí começou a orquestra sinfônica, mas vamos seguir o jogo, tá? Se eles pararem aqui eu dou um pause no vídeo. Mas a gente fez aqui a gente não abordou o mesclar e centralizar, tá? Então a gente vai fazer esse exemplo aqui agora de como funciona esse mesclar e centralizar, tá? Então a nível de linhas, né? Eu disse lá, né, que a gente tinha era legal manter essas linhas em cima para jogar uma formatação, né? Para de repente inserir uma caixa de texto, né? E a gente não vai inserir caixa de texto hoje, tá? Vamos deixar para os conceitos um pouquinho mais elevados, tá? Mas é só para nível de informação até a gente completar, criar algumas células aqui que podem calcular outras células aqui embaixo, tá? Então vamos usar esse exemplo dessa linha perdida aqui para a gente fazer o exemplo de mesclar e centralizar, tá? Então, pessoal, para eu mostrar o mesclar e centralizar, vamos começar com um erro um pouco típico aqui, né? Que é muitas vezes o pessoal faz planilhas dessa maneira e eu vou explicar o porquê que não é correto fazer, tá? Então, só para entender, a gente vai começar aqui a dar um título aqui, tá? Vamos escrever aqui, tabela de... Vou colocar assim, vamos colocar mais fácil, vamos colocar lista de supermercado, tá? Curso Excel, o CLX Prod, tá? Canal CLX Prod. Se inscreve aí, galera, deixa um like aí, prestigia a gente aí nessas aulas aí, tá ok? Então eu coloquei um título aqui, só que repare que a hora que eu coloquei o título, ele escreveu, né, na minha barra de fórmulas tudo que eu escrevi aqui, lista de supermercado, curso Excel, CLX Prod, porém ele entendeu no endereço A4, tá? Se eu clicar no B4, ele já me traz vazio, por quê? Porque tudo que eu digitei ele entendeu na coluna A e na linha número 4, tá? Então o que vai acontecer? Se eu fazer aquele conceito, né, de redimensionar a linha dando duplo clique aqui, ele vai alargar muito a minha coluna código, tá? Vai manter o texto só na coluna A4, né? E aqui vai ficar feio, vai ficar distorcido, né? Porque código é código de número, vai ter poucos números. Então não é interessante para a gente deixar essa largura, né, numa formatação. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar, né? Ele mantém aí o meu texto só no A4, né? E agora que eu começo a ensinar então o conceito de mesclar e centralizar, onde você tem que estar aplicado aí no Excel 2013, né? Em página inicial, tá? E aí eu seleciono até aonde eu quero que isso aqui mescle, tá? Vamos selecionar até a caixa A4 aqui, desculpa, até a coluna H, tá? E aí selecionando até a coluna H, né? Eu vou fazer que todo esse texto aqui se transforme numa célula só. Então, a partir do momento que eu selecionei com o mouse ou com a seta do teclado, eu venho em mesclar e centralizar. E olha o que ele faz. Ele pega, ele joga o texto que eu fiz somente em uma célula. Ele manteve as células aqui, né? Deixa eu colocar uma borda aqui só para vocês entenderem. Ele manteve aqui, ó, tá vendo? A partir do momento que eu vou viajando com a seta do teclado, os endereços aqui da caixa de nome vão acontecendo, entendeu? Porém, ele deixou uma linha isolada, tá? Onde eu posso aumentar o texto aqui, posso fazer uma formatação de uma cor diferente, tá? E aí ele jogou só o endereço A4, né? Para esse cara aqui que eu digitei. Era a mesma coisa que eu pegasse aqui a referência, né? Desse um igual, né? Aqui do lado. E colocasse o endereço A4, né? Ele está entendendo esse range aqui, se eu der um Enter, ele também vai entender o texto aqui que é referente ao endereço A4. Isso aqui a gente vai pular um pouquinho porque a gente vai ver
bastante nas fórmulas C, né, na fórmula de raciocínio lógico, tá, pessoal? Então é o seguinte, o conceito então de mesclar e centralizar é nada mais nada menos que juntar todas as colunas ou todas as linhas, né, e transformar em uma célula só, mesclando, né, mesclando informação e comprimindo para uma célula somente, tá? Então aqui, como eu fiz o exemplo aqui só para células, né, eu quero tirar duas linhas aqui e deixar uma linha só, né, para a gente fazer alguns conceitos aqui depois de valores, tal, algumas datas que eu vou ensinar aqui, tá? Então eu vou selecionar a linha 2 e a linha 3, vou dar um Ctrl menos, ele vai apagar, né? E eu vou voltar aqui a formatação original, né, sem essas bordas, tal. Poderia dar um Ctrl C numa célula em branco, né, que não tem nada aqui, não tem formatação nenhuma, né? Seleciono todo esse range aqui que está formatado, né? Vou em colar especial formatos, ele vai voltar ao meu formato, né? Só que aí quando eu fiz esse formato, na verdade eu não tinha formatado aqui, tá? Então nessa caixa aqui A2 agora, eu vou clicar aqui na minha borda, vou colocar todas as bordas, tá? E aí ele preencheu de novo a minha lista aqui, ok, pessoal? Então isso é o conceito aí de mesclar e centralizar. E aí o que eu iria dar como exemplo aqui do que não fazer no Excel, tá? Só para dar um exemplo prático aqui do que é esse não fazer, né? Eu torço para a Sociedade Esportiva Palmeiras, né? E antes que vocês me zoem aqui que o Palmeiras não tem mundial, tá, não sei o que, a gente tem mundial sim, em 1951, puxa a história lá que você vai ver, 51 não é só pinga, né? Mas o que eu queria chegar com o Palmeiras aqui é o seguinte, porque há uns elementos, há uns jogadores lá que fazem com a bola tudo aquilo que não se pode fazer, tá? Então eles são verdadeiros exemplos de quem está começando aí a jogar bola, quer seguir carreira de jogador de futebol. Eles são grandes exemplos de o que não fazer, tá? Então, ou seja, você aprende tudo que eles fazem ao contrário, né? Ou seja, que nada de bom traz aí, tá? E aqui é a mesma coisa que eu vou ensinar aqui, pessoal. Fazer um conceito aqui de como que às vezes as pessoas montam, né, essas planilhas, né? E que não é interessante fazer, tá? Então, por exemplo, quando eu pego uma planilha simples dessa aqui, que tem os títulos e os dados, né? As pessoas geralmente vêm aqui, seleciona até o fim, né? Dá o mesclar aqui, né? Ele transforma, ok, numa linha só aqui, conforme o conceito aqui que a gente já explicou, né? Aí dá uma corzinha aqui e tal, e vem e digita algum subtítulo em cima de um título que já existe, né? Então, por exemplo, ela coloca Armazém do Fernando, tá? Opa, escrevi errado aqui. Armazém do Fernando. Aí dá um Ctrl N aqui e tal, beleza? Só para entender aqui o procedimento, né? E aí o que acontece? E aí muitas das vezes eu já peguei muitas planilhas que eu fui trabalhar, fui extrair dados aqui, tá? Com esse formato aqui, onde tem um subtítulo. Aí você tem as colunas, né, que dá o nível de informação, os dados para serem calculados abaixo e acima dos dados, entre o dado, né, e as colunas, eu tenho um subtítulo. Isso aqui, pessoal, eu digo para vocês o seguinte, uma dica quente, tá? Quando a gente entrar aqui na aula de filtros, tá? Fazer filtros no Excel e na aula de dinâmica, para inserir tabela dinâmica, esses subtítulos eles vão estragar a planilha, tá? Eles estragam a forma de você consultar filtros, né? Fazer os filtros automáticos aqui que a gente vai ensinar e também muitas das vezes impede de fazer aí uma tabela dinâmica, tá? Então não é interessante em nada jogar um subtítulo acima do nível de informação de dados e abaixo do nível de informação de colunas, né? Isso aqui vai impedir alguns cálculos, algumas situações que a gente vai aprender aí e depois vocês vão entender o porquê, tá? Então essa é a dica quente aí que eu passei para essa aula aqui, né? Interessante demais não fazer dessa maneira, né? Ou seja,
Se eu não quero, eu vou lá, clico, né? Seleciono a linha e faço o que? Me dou o Ctrl menos, né? Que é o botão direito, excluir, né? Ou Ctrl menos, né? Ou seja, eu deixo o nível de informação de dados colado junto com o nível de informação de cabeçalho de coluna para ele fazer um resultado melhor depois da minha planilha, tá? Então, esse foi o conceito aí de inserir e excluir linhas, tá? No qual graças a Deus aqui consegui passar, né? E a gente viu também o exemplo de mesclar e centralizar, já dando um exemplo do que não fazer aí no Excel, tá? Então é o seguinte, pessoal, para finalizar essa parte número 1, que ainda ficou ainda no conceito de formatação, mais de formatação do que conceito, do que fórmulas, tal, não sei o que, para finalizar a gente vai falar agora da função recortar, tá? Ou do nosso clássico, da nossa clássica função Ctrl, né? Ctrl mais X, né? Seria aí um controle de teclado também famoso, né, da área de informática tal, que muitas das vezes o pessoal ensina, tá? Para que serve então a função recortar no Excel se tratando de dados, tá? Se tratando de dados, pessoal, funciona o seguinte: digamos que eu tenho a estrutura dessa tabela, ela não está preenchida completa, a gente vai preencher ela mais completa, tá? Digamos que eu tenho aqui a coluna produto, né? Digamos não, né? Eu tenho a coluna produto e tenho a coluna categoria, tá? Só que, digamos que por uma ironia do destino eu errei. Eu obrigatoriamente tinha ter colocado a coluna categoria antes de produto, ou seja, o nível de informação da coluna C deveria estar na B e vice-versa, a B deveria estar na C, tá? Aí o que eu faço na função recortar? Que aí vai ser legal para aprender. Eu venho aqui e digito tudo de novo. Se eu quiser digitar tudo de novo, beleza. Eu excluo, né? Deleto as linhas aqui, começo a deletar a informação aqui, passo tudo para cá, né? E vou embora. Só que tem um jeito muito mais fácil de fazer isso aí, que é a função recortar, tá? A função recorte, como que vai funcionar aí, tá? Então eu vou pegar um range de seleção, né, da coluna C, né? Lembrando que essa seleção que eu acabei de fazer aqui foi aquela que eu ensinei nas primeiras aulas lá, né? Aí sim vai funcionar o end lá que a gente ensinou, né? Que seria apertar, selecionar a primeira informação, né? Que é a categoria, apertar o Shift, segurar o Shift, end uma vez e setinha para baixo. A hora que eu fiz setinha para baixo, né? Ele fez a seleção, ou aquela Ctrl Shift setinha para baixo, né? Que é mais fácil ainda. Aperto o Ctrl Shift e setinha para baixo, porque ele entendeu o nível de informação até o último nível, né? Não tem nenhuma célula em branco no meio, então ele entendeu toda a informação, todo o range, tá? Então eu quero jogar então categoria para produto e consequentemente produto vir para cá sem afetar nada, sem afetar nenhuma informação. A partir do momento que eu selecionei, eu vou apertar então Ctrl X, né? Ou aperto o botão recorte aqui, né? Em página inicial, tá? Aí, o que eu faço? Dentro da coluna B, que é onde eu quero trazer categoria, é interessante também que eu selecione, tá? Então, selecione completo, né? Para ele entender todo o completo de seleção, né? Da coluna produto. E aí eu faço o seguinte, simplesmente selecionado com Ctrl X, eu aperto Ctrl novamente e mais, Ctrl mais, que seria como se fosse inserir uma nova linha. Então vamos fazer isso na prática, vamos voltar aqui, tá? Vamos selecionar de novo o range, Ctrl X, tá? Seleciono novamente aonde o meu destino que eu quero jogar e dou Ctrl mais. Olha que legal, olha que interessante que ele fez aqui, pessoal. Ele jogou a categoria então para o nível da coluna B, tá? Não afetou nenhum dado, né? E também o C, aí automaticamente ele inverteu, né? Ele jogou a coluna produto para a coluna C, tá? Então vocês percebem que ele não fez nenhuma
alteração, ele não danificou a estrutura do formato da célula e nem danificou o nível de informação. Então é muito interessante, né, essa função recortar, né? Da mesma maneira eu poderia fazer aqui também para essa unidade de medida básica, né? Poderia pegar o Ctrl X aqui, né? Deixa eu só ver se tem a necessidade de selecionar aqui, tá? Porque eu acho que dá certo até você selecionando aqui na primeiro nível de informação, que é a quantidade, ó. Talvez não teria a necessidade de selecionar até lá embaixo. Vamos ver se dá certo? Então, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar a coluna E, e esse tem a necessidade de selecionar, né? Porque eu quero o nível de informação todo, né? Vamos dar Ctrl X, tá? E vamos apertar, deixar só no D3 aqui, né? Que é o primeiro nível de informação que eu quero transferir. E vamos apertar Ctrl mais para ver se ele faz. Olha, ele faz, né? Porém, você já viu que ele bagunçou um pouquinho aqui a questão da célula, né? Mas ele faz também, tá? Mas vamos ver se eu fazer aqui direto, né? Selecionando tudo, ele vai dar aquele problema também. Deu o mesmo problema. Então o problema não é o fato de eu ter selecionado o range todo ou selecionado só a primeiro cabeçalho de coluna, tá? A questão é que eu talvez esse UMB ele ultrapassou um pouco o limite aqui da formatação, né? A gente falou bastante dessa parte de formatação de quebra-texto ou de inserir linhas, né? Ou melhor, ou de formatar as delimitações, né? Mas eu posso aqui fazer aquele esquema, né? Pegar a altura entre o 7 e 8, clicar uma vez, a minha altura é 15, né? E venho aqui com o mouse, arrasto entre o 4 e 5, 6, que é onde eu quero acertar, né? Selecionei os três aqui com o mouse, tá? E venho aqui, clico e arrasto até ele chegar à minha altura, que é a altura de número 15, tá? 15 e 20 pixels, aí ele acertou, tá? Então, essa foi então a aula aí de recortar, de mesclar e centralizar e de inserir e excluir linhas e colunas, tá, pessoal? Então, essa é a parte número 1, tá? Na parte número 2 a gente já vai começar a entrar nos conceitos da fórmula de multiplicação. Vamos fazer aqui também uma representação em percentual e mexer com as formatações de valores, né? Formatação de moeda, de número de contabilização e de percentual de valor, tá? E aqui na primeira coluna, na coluna código, tá? A gente vai inserir um código meio automatizado aqui, para ele fazer uma forma automática aqui, tá? Embora a gente não vai mexer ainda com o VBA aqui, tá? Quando eu falo código automatizado, é o código normal de fazer uma fórmula, um arrastar aqui para ele fazer um código meio automatizado aqui para a gente, tá, pessoal? Então por hoje é só, essa aula fica por aqui, tá? Se você gostou do conteúdo, deixa o like aí, se inscreva no canal, tá? A gente vai passar muito mais conteúdos aí para vocês, né? E na parte número 2 a gente entra então nas fórmulas aqui no conceito de multiplicação. Tá ok, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus, tamo junto.